Uso consciente da tecnologia. Olá, esse é o nosso tema de hoje e, como sempre, eu gosto de trazer o meu embasamento teórico, a minha parte científica, da onde eu tiro, para produzir as atividades com os adolescentes, com as crianças, Então, para esse trabalho eu uso a geração ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então isso fica evidente, é muito visível como os adolescentes, as crianças, elas têm estado mais ansiosas, têm tido mais dificuldade de socialização, O índice de depressão, ansiedade, automutilação e até suicídio tem aumentado exponencialmente com essa geração hiperconectada. E claro que a tecnologia, a parte, boa dessa situação também existe, Tem muita parte boa na tecnologia. Por exemplo, a gente viveu muita coisa na pandemia, por exemplo, que inclusive acelerou esse processo de hiperconectividade, mas também facilitou muitas coisas, a conexão com as pessoas de alguma forma que estão distantes, como a gente não podia se ver, então a parte do online, a parte de você poder conversar com as pessoas do outro lado do mundo através do vídeo, A terapia online, então isso foi algo positivo, As crianças hoje elas conseguem acessar no Google parte de atividades da escola, porém existe uma outra parte que não é tão saudável assim, que é essa parte da exposição das crianças a conteúdos que não são próprios para a idade, ao isolamento social, por ser extremamente, atrativo, tanto para a criança quanto para nós adultos. A gente tem vontade de ficar ali, ou seja, nas redes sociais, a gente tem vontade de buscar e a gente, quando se vê, passou tempo, e tá ali e nem se deu conta. Imagine para as crianças, para os adolescentes. Então, isso tem gerado um isolamento social muito grande. Então, as crianças e os adolescentes, eles estão cada vez menos se relacionando presencialmente, preferindo ficar em casa, nos seus quartos. E por um outro lado, os pais entendem ou subentende-se que as crianças estão seguras, porque estão dentro de casa. Porém, existem vários riscos, Primeiro, a exposição ao mundo externo. Uma vez eu ouvi essa comparação e é bem isso mesmo, Como se a gente deixasse os nossos filhos numa praça pública sozinhos. A internet é isso, porque ali a gente não sabe com quem eles estão falando, a gente não sabe com quem eles estão se conectando. Ah, Fernanda, mas eu monitoro, eu tenho ali aplicativos onde eu posso fazer esse monitoramento. Sim, eles ajudam muito. Porém, não é 100%, porque o teu filho, a criança ou adolescente, ele tem um amigo que às vezes não é monitorado, ou ele é tão esperto, porque eles estão anos-luz à nossa frente, então eles desbloqueiam esses aplicativos, depois bloqueiam de novo, muitas vezes os pais nem sabem sobre isso, E nisso eles acessam pornografia, nisso eles conversam com pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, e a gente nem fica sabendo, E isso afasta eles também do esporte, da rotina. Então, assim, eu recebo muitos pacientes, por exemplo, que perdem a vontade de ir para a escola, que perdem a vontade de praticar qualquer esporte, que preferem ficar em casa. Ah, vamos para uma praia? Não, deixa eu ficar em casa que eu prefiro ficar jogando videogame. Então, nisso, a criança, o adolescente, ele perde essa conexão com o mundo externo, com a natureza, com as pessoas e com as vivências do mundo, que são extremamente importantes. E esse livro, ele traz uma coisa muito, muito bacana, que são as experiências com a vida, para que a gente aprenda a se virar no mundo, a se defender, E a dificuldade que os adolescentes, as crianças hoje estão tendo do acesso a isso. Então, eles estão vivendo numa super proteção, por exemplo, de cair, de se machucar, de estar exposto a um assalto na rua, a um acidente, a cair no parquinho. E claro que a gente quer proteger os nossos filhos disso, e é importante que sim. Porém, eles não aprendem a se virar nas mínimas coisas de localização,
como que eu faço para chegar em tal lugar, como é que eu faço para comprar um leite, né? Então, e é muito importante, porque eles vão crescer, vão se tornar adultos, eles precisam aprender a se virar, né? Então, a tecnologia, por um lado, tem dificultado esse processo. E aqui no consultório, pensando nisso, para a gente trabalhar, uma das coisas que eu gosto muito de pontuar é o incentivo ao esporte. O adolescente, ele precisa de um esporte. A criança, ela precisa de um esporte. Primeiro, para o desenvolvimento físico. Segundo, para o desenvolvimento emocional. Terceiro, para o desenvolvimento social. Porque no esporte a criança aprende a lidar com a frustração, ela aprende a lidar com o medo, ela aprende a lidar com o ganho, com a perda. Ela se relaciona com os amigos. Não importa, Fernanda, qual esporte? Não importa. Natação, vôlei, uma arte marcial, um basquete, um futebol, não importa. Então, uma das coisas que eu gosto de trazer aqui para as crianças e para os adolescentes é a importância do esporte, né? Para poder trabalhar essa questão. Que tira eles um pouco da tela e faz com que eles se relacionem com as pessoas, né? E nesse trabalho que eu faço também, para que eles comecem a se dar conta de como é que está a gestão de tempo, porque o uso das telas, ela tem muito a ver com a gestão de tempo. Eu perco o meu tempo, eu perco a noção do tempo, na verdade, quando eu estou nas telas. E às vezes eu nem me dou conta, meu Deus, já passou tanto tempo, meu Deus, quando eu vou ver lá o tempo de celular, que eu fiquei, meu Deus, eu fiquei 7 horas. Quantas horas tem um dia útil, né? Digamos assim, quantas horas eu fico acordado? Então, assim, é mais da metade do meu dia eu tô no celular, né? Então, eu tenho aqui uma atividade que é a Roda da Vida, onde ela divide, né? Como eu lido, como é que eu tô com meus esportes, qual que é meu tempo de tela, como que eu ajudo nas atividades de casa, com a família, né? Se eu arrumo meu quarto, se eu não arrumo, porque tudo isso vai tirando a criança da tela também, vai ocupando o tempo dela com outras atividades. E nisso ela vai soltando um pouco essa questão do celular, né? Eu também trabalho aqui várias atividades como prevenção, cuidados, né? Esse uso consciente da tecnologia, ou para que eu estou usando os meios tecnológicos, né? Eu só estou usando para jogar, eu só estou usando para acessar a rede social, eu só estou acessando para conversar com os meus amigos, né? Então, para que eu estou usando isso? Então, eu faço muito esse questionamento com eles e a gente faz essa reflexão através de atividades lúdicas de como é que está esse processo. Né? Às vezes eu tendo aqui um adolescente e toda hora ele quer me mostrar alguma coisa no celular, ele tá aqui com o celular, tá meio... ou seja, ele não desconectou ainda, mesmo dentro do consultório. Então isso eu já vou trabalhando com eles, não, depois você me manda, depois você me mostra, né? Às vezes eu olho quando eu penso que é uma coisa muito importante, mas quando eu entendo ali, né, dentro do processo terapêutico é muito importante, mas eu já vou conversando e trazendo ele à consciência. Você percebeu que hoje dentro da sessão você pegou bastante no celular para me mostrar? Como que é falar sem me mostrar pelo celular, né? Vamos tentar me mostrar de outra forma. Então, como que a gente vai negociando isso com eles dentro da sessão e dentro do trabalho para que eles percebam, mas eu uso para o estudo e é um uso consciente ou eu vou lá, né, no chat GPT ou outro, né, aplicativo de IA para fazer atividade por mim, ou eu uso para estudar, para me conectar no sentido de algo produtivo para mim, né? Então eu vou trazendo essas reflexões com eles, né? O uso de jogos eletrônicos, por exemplo, não é? Como é que a gente trabalha essa questão de uso de jogos, né? Que jogos são esses? O que que eu aprendo? É para diversão? Quanto tempo eu fico? Com quem que eu tô me relacionando? Com quem eu tô conversando? Então aqui eu também trago um pouco da educação protetiva no sentido assim, com quem eu tô conversando? É um grupo privado? São amigos que eu conheço? São os amigos da escola, do bairro? Né? Então existe essa questão da educação protetiva. Falo, né, já ir mais com os adolescentes, também com as crianças, mas assim, questão da exposição nas redes sociais, né? Então eu trabalho aqui essa questão do bullying, porque antes, quando não existia rede social, a gente sofria essa questão do bullying, mas dentro da escola,
naquele contexto, dentro da minha sala de aula. Hoje o bullying ele toma uma proporção muito grande porque são fotos privadas que acabam circulando pela internet, pode vir a uma rede social, pode causar um transtorno muito grande, várias pessoas da escola ficam sabendo, até, né, de outras cidades, então assim é bem complexo. Tem até um filme bem interessante que é o Psica, não sei quem já assistiu, mas é um filme bem interessante que fala sobre isso, é uma realidade que não é daqui, né, lá do Pará, mas isso acontece aqui também de uma outra maneira, mas como que existe até uma questão de aliciamento, né, das crianças e dos adolescentes dentro desse processo. Então é muito importante que a gente fique atento a isso, e aqui eu trabalho isso muito com eles, né, que na rede social eles ganham força, então como eles xingam os amigos às vezes, né, como existe essa questão de você menosprezar o outro, porque aqui eu estou protegido do outro lado da tela. Né? Então eu trabalho muito isso com eles, da questão do respeito, a questão da autoestima, da autoimagem, né? Vinculado a essa questão da tecnologia. Então esse é o meu trabalho voltado para isso, né? Dentro do processo de psicoterapia, eu trabalho isso com os adolescentes, com as crianças, independente, mas eu também estou desenvolvendo, assim como os outros tópicos, um trabalho específico só para isso, onde eu vou trabalhar mais especificamente essa questão da tecnologia. E da mesma forma, são 8 encontros, são 3 com a criança, com o adolescente, onde eu vou buscar ali informação, onde a gente vai estar trabalhando esses temas, onde eu vou aplicar, né, essa roda da vida aqui, para eles começarem a se dar conta de quanto tempo eu estou passando na tecnologia, na internet, no celular, sobre esse uso consciente. Depois eu chamo o pai, né, e a mãe, ou seja, o responsável, para estar vindo junto na sessão. E o pai e a mãe, o responsável, também dá-se conta de como que eu estou usando a tecnologia, porque muitas vezes o filho está conversando e a gente, com a desculpa de que é para o trabalho, tem uma função, eu tô lá no meu celular. E às vezes eu não estou escutando meu filho, então é um reflexo também disso. Né? Então, como é que eu quero que o meu filho faça um uso consciente se eu não estou fazendo? Então, nessa sessão, a gente trabalha essa reflexão juntos, né? Do que incomoda um e o outro, para que a gente chegue num acordo de quando que essa família vai dialogar, quando que esse adolescente vai sentar para conversar comigo sem nenhum tipo de tecnologia, estratégias dentro de casa sobre isso. Então, a gente vai estar trabalhando também. Aí mais 2 sessões com a criança e a última de devolutiva para os pais com o relatório também, né? Então, esse é um trabalho bem bacana, bem importante, onde eu trago a educação protetiva junto com a questão do uso consciente da tecnologia. Então, é bem importante para o desenvolvimento do seu filho, para a proteção do seu filho e para a gente ter uma vida mais assertiva e mais cuidadosa, né, com as nossas crianças. E é isso.